Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque e hoje aqui no nosso quadro Eu Sofri Abuso, eu trouxe uma pessoa muito especial para contar a história dela para gente, a Janine Jansen. Seja muito bem-vinda, Janine. Obrigada, Carla. E a Janine vai contar o que aconteceu, mas antes, Janine, sabe o que eu queria? Eu queria que você contasse pra gente quem é a Janine. Nossa. Bom, eu ouço que eu sou uma pessoa extrovertida, que uma pessoa simpática, que vou em busca dos meus ideais, não desisto fácil. Acho que é a Janine, a pessoa que se reinventa quantas vezes for preciso. Isso é muito importante, a gente estar se reinventando, né? Porque eu digo, você é bastante jovem e eu digo que a gente vive muitas de nós mesmas ao longo da nossa vida, né? Então a gente acredita que a gente vai ser uma coisa, mas aí de repente vem, né, algum sonho, alguma coisa que leva a gente para um outro lado. Mas aí você escolheu a carreira de advogada, correto? Eu sou advogada, mas não escolhi ser advogada, escolheram por mim, é o que eu costumo dizer. Mas como é que foi isso? A minha avó, o meu pai já era advogado, e aí veio aquela pressão de que saiu do ensino médio, tem que fazer uma faculdade imediatamente, e eu caí no direito. Mas você tinha a opção de fazer outra coisa? Não, era o direito. Na época até tinha, mas a minha família não tinha condições de arcar com os estudos E na aí época. você fez, então, Fiz faculdade de Direito. isso. Aqui em São Paulo? Não, eu me formei em Goiás, em Anápolis. Eu sou de Olha, lá. olha, adoro Goiás. Foi uma mudança após o divórcio dos meus pais. Nós fomos morar lá. E aí você faz a sua faculdade lá em Anápolis, é Sim. isso? Aí você se formou lá. Me formei lá em 2017. Olha, e como é que você vem parar em São Paulo, Janine? Bom, é, é uma história longa, né? Eu fui, né, para Goiás me reinventando mais uma vez, porque eu sou filha de um agressor. A minha mãe foi casada com o meu pai por cerca de 18 anos e a violência doméstica era constante. Meu pai é uma pessoa extremamente, vamos dizer, perigosa, que é a única palavra que eu posso dizer. Eu não gosto nem de usar o termo pai, mas eu falo genitor. Sim. Então nós fugimos, eu fui embora com a minha irmã, eu tenho uma irmã, e nós fugimos. Fugimos das agressões que nós vivíamos aqui no interior de São Paulo, em Franca, que foi onde eu cresci. E de onde meu pai também veio fugido, porque ele respondia um crime que ele tinha cometido lá em Abadiânia para o João de Deus. E aí, eu fui saber, né, dessa história toda, eu já tinha 16 anos, os meus pais se separaram, eu tinha 15 anos. Nós permanecemos na cidade, só que ele nunca deixou a minha mãe viver a vida dela. Então ele sempre ficou ali em cima e ele agredia, pulava nela, batia nela, e isso nós presenciávamos. Por várias vezes eu entrei na frente para tentar proteger a minha mãe, né? E chegou um dia que ela falou, basta, ele entrou armado em casa e ele falou que ia matar todo mundo. Na hora que ele saiu, a minha mãe fugiu e ela falou assim, pega a sua irmã e vai para casa da sua avó. E eu peguei a minha irmã e fui embora para casa da minha avó, isso eu tinha 17 anos. E aí nós fomos para Goiás, abandonamos tudo. Eu saí de casa com uma mala na mão e a minha irmã, que tinha, na época, 13 anos de idade. Você, sua mãe e sua irmãzinha. A minha mãe fugiu. A minha mãe não foi para Goiás.
Até hoje eu nem sei para onde ela foi. Porque ela fugiu porque ele falou que ia realmente matar ela. Você foi para casa da sua avó Eu fui com a para sua casa da minha irmãzinha? avó com a minha irmã. E aí nós ficamos lá um tempo, alguns meses, até a minha mãe se sentir segura e poder ir para Goiás. Depois a minha mãe foi para Goiás, e aí nós voltamos a morar com a minha mãe nessa época. Mas aí o seu pai deixou vocês em paz? O que acontece? Não, meu pai nunca deu paz. Janine. É impossível ter paz com ele. Para você ter ideia, Carla, na última semana agora, passada, o meu pai ele se uniu junto com o meu agressor, tá? Para me sequestrar e me internar numa clínica, como se eu fosse uma pessoa totalmente descontrolada, que precisasse de uma internação, coisa que eu não preciso. Ou seja, ele já vinha com essa perversidade, não só com sua mãe e com vocês também, Não, isso? com todas as mulheres. A ex-mulher dele, ele deu 20 tiros no portão da casa dela. Meu Deus. Ele foi na porta da minha casa no ano de 2013 tentar me matar. E ele não está preso, Janine? Ele foi preso, ele ficou preso, se eu não me engano, 1 ano e 8 meses. Ele foi a júri popular. Incrivelmente, ele foi absolvido. Depois de tudo isso? Depois de tudo isso. Que país é esse, né? E o que mais choca a história toda também é que, assim, ele tinha uma determinada arma, que foi essa arma que ele atirou na porta da minha casa, foi essa arma que ele atirou no portão da ex-mulher. Essa arma foi apreendida, ele registrou um furto nessa arma, só que essa arma não havia sido furtada, tá? Ele registrou um furto nessa arma. Depois essa arma foi usada para praticar crimes, porque o que ele fez no portão da ex é crime. Sim. E o juiz da comarca lá ainda devolveu essa arma para ele. Essa arma com registro vencido e tudo. Ainda devolveu. Eu tô chocada. Devolveu sem pedir vista para o Ministério Público, sem nada. Simplesmente devolveu. Essa arma agora está apreendida novamente porque essa mulher que foi casada com ele foi ameaçada de novo. E ela pediu uma medida protetiva. E aí essa arma está apreendida novamente. Mas essa arma não deveria nem ter voltado para a mão dele, né? Nunca, né? Porque é uma pessoa com esse histórico de violência, de agressão e perverso. Sim. Como é que pode andar armado? Ter direito não a tem ter condições. a posse. Não, e não é só a posse, né? Porque ele estava portando a Sim. arma. Que dificilmente ele deve ter o porte da arma. Deve ter a posse. Isso eu não sei te responder, mas... Porque o porte é uma coisa mais Sim. complexa para você retirar. Quem tem são as Forças Armadas, enfim, a autoridade policial, as pessoas que trabalham com segurança, né? Mas muitas pessoas têm direito até à posse, né? Que aí você tem que guardar ela dentro da sua casa. Mas eu não posso sair portando ela na rua, que aí é um outro registro que eu preciso ter, que é o de porte de arma, que é muito complicado de ser retirado. Então, veja só, essas coisas só acontecem, realmente, o Brasil é um país, assim, que é para os fortes. Eu tô contando isso porque saiu a matéria, né, onde foi veiculado isso. Muitas pessoas me indagaram, falaram, olha, mas seu pai... E aí as pessoas tentam descredibilizar aquilo que eu falo, porque falam, se o pai dela se uniu com o agressor, é ela que está errada. Só que não entendem esse caráter paterno que eu tenho, né? Essa coisa... Esse teu histórico... a violência. Que é de violência, que é um histórico que é bastante complicado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Janine. Como está a sua mãe? Porque agora estou preocupada com ela. Ela está bem? Olha, Carla, a minha mãe está bem. Isso que aconteceu desse planejamento de me internar foi uma coisa que eles comunicaram à minha mãe, né? Tanto o Ricardo quanto meu pai chegaram a conversar com ela. Ela ficou desesperada, porque minha mãe está longe, né? Eu moro sozinha
eu não tenho familiares próximos, a minha família mais próxima está em Goiás. E aí ela ficou desesperada e ela veio conversar comigo e veio contar, porque ela falou assim, eu preciso contar. Eles só não fizeram isso porque eu falei, eu vou denunciar vocês. Se eu ligar para a Janine e não conseguir encontrar ela, se eu mandar uma mensagem e ela não me responder, eu vou denunciar vocês. Porque eles já estavam... Planejando. Já tinham até pago R$ 5.000 para uma remoção em uma clínica em Atibaia. É que eu não sei nem qual clínica é, espero que o judiciário cumpra o dever de investigar e descobrir isso também, né? Mas me conta uma coisa, Janine, aí você, né, foge do seu pai, que é um grande agressor, e isso é importante para as pessoas que elas entendam. Olha quanto tempo você vem vivendo, né, um histórico de violência, inclusive. Você viveu com seu pai. Sim. E aí você você se forma, e adulta você vem para São Paulo, é isso? Sim. Depois de formada? Eu conheci o Ricardo no ano de 2016. Eu estava ainda na graduação, eu fazia ainda faculdade de Direito. Ele foi dar uma palestra na minha cidade, a convite da minha chefe na época, do escritório que eu trabalhava. Nós saímos para jantar depois da palestra, ele se mostrou ser uma pessoa super agradável, a gente já mantinha um contato pelas redes sociais, na época pelo Facebook, né? E aí começamos a conversar, eu comecei a conversar com ele, ele falou que ele estava interessado em mim, no começo a gente achou meio absurdo, mas depois foi fazendo sentido, ele se mostrou ser uma pessoa totalmente diferente do que aconteceu. Porque O agressor, ele não chega te dando porrada no primeiro dia. Exatamente, é por isso que é tão importante quando vocês vêm explicar isso aqui, né? A gente fala muito, mas o ciclo da violência, ele começa com flores no começo. Ele é um sedutor, ele vai te seduzir, porque ele precisa te atrair. Não é? Se ele chegar te batendo, você fala, opa, né, já estou tomando um tapa, não vou nem chegar perto desse homem, esse homem é louco. Se ele for grosseiro com você, você também vai, né, não quero nunca mais falar com ele. Mas eles são sedutores, eles são gentis, eles são muito educados, eles são envolventes. E aí a pessoa, né, se encanta. Foi isso que aconteceu? Sim, porque no começo são coisas assim, eu aceito você do jeito que você é, você gosta, até comentei, ele não gosta de música sertaneja. Eu venho de Goiás, gente, não tem como não gostar de sertanejo. É uma coisa assim, Tá na é veia, dali, né? né? Então, eu aceito você, eu aceito a sua música, eu aceito que você goste de ir em tal lugar. Eu lembro que a primeira vez que eu saí com ele me levou numa... Ele é carioca, ele me levou num lugar no Rio de Janeiro extremamente badalado. E assim, logicamente, na intenção de cativar. Exatamente, para te fisgar, né? Para chamar atenção. E depois, depois a sua música me incomoda, o jeito que você conversa me incomoda, Goiás me incomoda, lugares assim eu não vou. E aí, o que ele faz? Você tinha um círculo de amigos, tinha tudo isso, não tinha? Ele te afasta das pessoas? Como é que foi essa relação aí? Bom, inicial? amigos que eram mais próximos a mim, né, foram afastados automaticamente porque já não tinha mais como manter uma relação. Aí tínhamos amigos em comum, mas que esses próprios amigos se afastaram dele, né? Eu encontrei até com pessoas que eram desse ciclo e falou, olha, não dá, é uma pessoa que não dá para conviver, só ele tá certo, a gente vai, é só a música dele, é só o que ele quer. Mas antes disso, né, como é que você tinha os seus amigos, não tinha? Você tinha o seu círculo de amizades, ele foi te afastando dos seus amigos? Como eu vim para Campinas já para me casar, né, morar com ele,
eu não tinha amigos em Campinas, né? As minhas amizades em Campinas, elas foram construídas, Entendi. né? Então, geralmente, são amigos que acabavam sendo amigo em comum dos dois. Poucos amigos que eu tenho são amigos somente do meu lado, né? Mas e como foi E aí isso? tinha os meus amigos em Goiás. Vocês se apaixonam e aí ele te pede em casamento, é isso? Nós vivemos de 2016 até 2018 em uma união estável. Como assim? Em 2016 eu estava na faculdade, ele queria até que eu transferisse o curso na época para a cidade, só que eu teria que fazer um ano a mais por causa da grade curricular, e eu decidi terminar lá, porque eu já estava terminando mesmo. E ficou assim, eu vinha, ele ia, ficamos em ponte aérea, né? Ele me tirou do trabalho que eu tinha, eu trabalhava num escritório, eu saí desse escritório. E ele falou que você não precisava mais trabalhar. Falou que eu precisava, não precisava mais, É o porque... ciclo, exatamente. Isso. Ele chega muito, né, galanteador, sedutor, né, uma pessoa muito interessante, aí te envolve, você, né, se apaixona, né, ele se mostra essa figura especial, né. E tem uma questão, Janine, até em relação à questão do seu pai também, né, que como a sua relação com seu pai foi muito comprometida, ele é um homem mais velho, tem uma questão paternal ali, que ele também acaba ocupando espertamente esse espaço. Suprindo a necessidade de segurança. Exatamente, que é o que as pessoas falam, nossa, mas por que ela, né, se relacionou com esse homem que é tão mais velho que ela? E isso é muito natural, viu, Janine? Quando a gente tem essa falta, a gente acaba, né, esse outro lado vem, eu não tive isso, e realmente você não teve. Você é filha, né, de fruto de uma história de violência. Olha o que você contou pra gente. Olha o histórico do seu pai. É lógico que tem um buraco aqui, né, que precisa ser preenchido. E ele espertamente também preenche esse buraco. Sim. Entendeu? É uma questão, um buraco emocional. Aí ele tá ali, né? Então, completamente envolvente. Aí que eu acho que entra, que é para mim que é um dos piores golpes em cima da mulher, é falar para ela que ela não precisa se preocupar com dinheiro. Ela não precisa trabalhar, não é isso? Que ele vai te sustentar, que ele vai te suportar, não é isso? Então, o que aconteceu? Ficamos nessa união estável, eu me formei, fiz a minha inscrição na ordem aqui em São Paulo, vim para São Paulo, ele por ser perito, né? Perito não, porque agora eu não posso falar, a doutora Raquel falou que é assistente técnico. É assistente técnico, porque perito você precisa passar ser concursado, num concurso, né? Exatamente. E ter esses casos no escritório dele, ele falou, você trabalha comigo, comigo. Você me ajuda aqui. Isso, e aí... Você também está sobre a ótica dele, sobre... O que estamos fazendo é nosso, mas eu era casada com separação total de bens. Ah, ele fez você assinar uma separação total de bens. Isso, nós vivemos em união estável e no ano de 2018, quando ele me pediu em casamento, nós casamos com separação total de bens. E isso foi um pedido dele ou foi Foi um pedido dele. O pacto antinupcial e... Olha, ele já havia sido casado antes, Janine? Já oficialmente, né, eu sou a segunda esposa, mas ele teve um relacionamento de 20 anos com uma outra mulher. E ele tem filhos? Tem uma. Uma filha? Uhum. E ele te explica por que ele quer um casamento com separação total de bens? Porque o patrimônio é da filha, né? E mesmo isso depois... aquele que fosse ser construído junto com você? Sim, mesmo esse. A intenção é que ele não... A verdadeira questão é que ele não tinha intenção em construir nada comigo. Mas é interessante isso que você está contando pra gente. Porque, olha para você ver assim a história.
no ano de 2020, que foi o ano que entrou a pandemia, ele descobriu, e eu, como advogada, eu atuo em outra área, não é a área de família e sucessão, não sabia que se ele falecesse, eu ia me tornar automaticamente herdeira dele. Eu não sabia disso, porque para mim o regime de separação, né, total de bens já resolvia isso. E não resolve. Ele descobriu isso, foi uma das brigas que nós tivemos assim bem grande, até que ele quebrou minhas coisas todas, um quarto, uma coisa horrorosa, porque ele falou que eu tentei enganar ele. E eu, obviamente, eu não tentei enganar ele, eu realmente não sabia. Isso ele contratou uma advogada, uma equipe, e ele montou uma holding familiar, né? E, né, uma holding familiar funciona como uma empresa, Sim. tá? Joga os bens lá. Exatamente. E aí ele blinda totalmente o patrimônio dele. Em caso de falecimento, eu não herdo nada. Porque ele todo fez o um patrimônio... planejamento Isso, sucessório. ele fez um planejamento sucessório com a filha. Que inclusive é engraçado, porque eles têm uma péssima relação. Ela não conversa com ele. Porque eu entendo até que, né, enfim, o que era dele antes, o que era seu antes, né, cada um continuasse, né, e você tem aí o regime, né, de comunhão parcial de bens, que é que você, quando da união para frente, aquilo que for construído pelos dois será dos dois, Sim. né? Essa coisa de separação total de bens é muito agressivo, principalmente quando ele te leva para dentro do escritório dele, vamos colocar assim, do trabalho dele, que ele diz que é dele. Então, é até a questão da coisificação, sabe? Da objetificação. Então, você também faz parte aqui, você é meu objeto dentro do meu escritório. Sim. Só que acontece que a gente só percebe isso quando chega no fim. Durante a relação, você não tem essa noção do que está acontecendo, que você pode estar se prejudicando ali de alguma maneira. Tem uma frase que eu falo muito: ninguém casa para se separar. É verdade. Né? Então, a gente não pensa, eu não tinha a noção do que estava acontecendo, o que poderia acontecer comigo futuramente. Hoje eu estou sentindo o que está acontecendo. Mas aí, quando você estava ali em Campinas com ele, vocês já estavam juntos e veio a pandemia, e ali é que começou essa escalada de violência a crescer, Sim, foi isso? foi. Foi o pico mais intenso, assim. Ele sempre foi agressivo, não só comigo, com qualquer pessoa. O tipo de pessoa que não dá bom dia para um frentista no posto, já abre o vidro e enche o tanque. Mal educado. Quantas vezes eu já saí do quarto e encontrei com a secretária do lar, chorando porque ele tinha feito falta de educação. E falando, não fica assim, secretárias pessoais. Mas por que você acha que ele tem essa arrogância, essa empáfia toda? Ele tem algum suporte? Como é que é a rede de amigos dele? Como é que é a rede Hoje ele profissional não tem dele? um suporte, mas ele tinha muito essa questão da mídia, né? A mídia procurava ele, né? Sempre, sempre. A mídia, a TV, esses canais de jornalismo policial, sempre atrás, querendo saber a opinião dele, querendo laudos, né? Então ele tinha essa postura de que, eu sou. Tanto é que tem áudios para mim que ele fala assim, você acabar com a minha carreira vai ser impossível, porque eu sou único, né? Eu sou. E agora a sua, que carreira que você tem? Você nem começou, você não tem carreira nenhuma. Aí ele fala que eu sou uma péssima advogada, eu tenho um perfil no Instagram
com seguidores, e eu faço um trabalho de influência digital lá na minha cidade. Aí ele fala, e você tá ficando velha para ser blogueira também. Você é típico daquela tua terra, que é a maior exportadora de do planeta. É típico. Eu que fui otário. Destrói minha carreira. Tô te desafiando para isso. A tua é difícil de destruir porque nem nasceu ainda, é natimorta, né? Não é merda de carreira nenhuma, não tem nada, você não sabe advogar. Teu pai tem razão. Agora, eu quero ver você destruir a minha. Você vai entregar as minhas falas para uma juíza aí qualquer que seja feminista? Vai dizer o quê? Que eu tô te assediando para você ficar posando de blogueirinha chique? Que chique! Então é uma caipira lá de Anápolis, porra. Como é que você nunca vai ser chique, você nunca vai ser culta, você é inculta, você nunca lê um livro, você não passa da terceira página. Então, tem essa... Ele carrega essa postura de arrogante e também, assim, historicamente falando, né? Eu falo que é o rei bebê, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Janine. Em algum momento, se você fechar o olho agora, parar para pensar e voltar no tempo, teve algum momento que a relação de vocês foi de verdade boa? Boa mesmo, que você fala assim, No olha, começo, sim. isso aqui tá incrível, isso aqui tem tudo para dar certo. Sim, no começo, sim. No começo, sim. E aí ele se transforma, ele vai se transformando. Ele se transforma, porque tínhamos diversos combinados para manter essa relação. A gente conversou antes de casar, não foi assim, vamos simplesmente casar. Quando veio essa questão, da separação de bens, tudo bem, como vai ser daqui para frente? Então, a gente constrói algo nosso, ok, coloca no nome dos dois. Até porque a gente enfrenta uma sociedade muito machista. Sim. Você é muito jovem e ele é um homem mais velho que você. E para mim isso não é problema algum, tá? Eu acho que as pessoas, quando elas se amam e se gostam, a idade é só um detalhe. Mas a gente vive numa sociedade machista que não permite que isso aconteça, né? Então, tipo, ela é muito jovem, por que ela está casada com ele? Sim. E como é que ele lidava com isso? Ele lidava bem? Então, ou ele dizia, ou ele usava isso de forma negativa? Entende o que eu estou falando? Para dizer, ela está comigo só porque eu sou Não, no começo do relacionamento, que a gente conversou sobre várias coisas, filhos, sou uma pessoa jovem, tenho vontade de ser mãe, né? E foi coisas que nós conversamos e depois ele foi voltando atrás de tudo. Depois do casamento, eu não quero mais construir nada com você, eu não quero ter filho, eu já tenho, não quero criança, não gosto de criança. Então, e aí veio essa outra coisa. Eu acho que ele tinha vergonha de andar comigo. Porque um homem, quando ele tá com uma mulher, ele tá com ela, né? Ele segura na tua mão. Lógico. Ele está Ele com te você. Banca. Você vai no shopping, não é? Aí você está com o seu marido, com o seu namorado. Ele está segurando a sua mão. Não, ele saía andando e me deixava para trás. Saía andando, entrava nos restaurantes, às vezes eu ficava até sem graça. Com as pessoas olhando, assim, porque... Ele saía, entrava, sentava e não se preocupava com você, que na verdade o perfil... A gentileza, o cavalheirismo que você espera de um homem, né? Quando vai estar com você, aquela coisa de segurar na tua mão, né? Eu estou com você. Sim. Né? E aí, não existia. Não existia acompanhamentos dos mais simples que fosse, assim, se eu quisesse, precisasse, na verdade, fazer um exame, ir ao médico. Ele não te acompanhava? Não. E ele ajudava dentro de casa, assim, nas coisas simples da casa, como fazer um supermercado? Como era isso? Como era o dia a dia? O supermercado até ele sempre fez porque ele gosta de cozinhar. Tá. É um hobby que ele tem, é cozinhar, né? Mas ele ajudava dentro de casa? Ele era... Mas ajudar como? Não, porque assim, quando a gente tem uma casa, né, um casal faz coisas, tipo, olha,
eu vou arrumar aqui, você faz ali. Ele tinha essa coisa dessa construção dentro do lar? Não, era tudo Não. para ele. Era tudo para ele e geralmente ficava eu e a secretária catando a bagunça dele. E como é que era? Assim, eu vou fazer perguntas bem simples para você. Como é que era o dia a dia? Vocês sentavam para assistir um filme juntos? Você No começo do escolhia... relacionamento. E aí depois não, ele tinha a vida dele, você Eu tinha tinha a a minha, sua. sim. E mesmo na pandemia, que foi um período que todo mundo teve que ficar Ele junto... comprou um videogame, colocou dentro do escritório e ficava jogando videogame. Mentira. E deixou você... Ele ficou jogando videogame durante a pandemia. Sim, aqueles cockpit de carrinho. Gente do céu. Mas assim, não tinha esse companheirismo durante, assim, tipo, olha, eu vou fazer um jantar para você, eu vou fazer uma comida que você goste. Ele não procurava te agradar, mesmo já que a relação estava deteriorada? Procurava, tentou bastante. Tentou bastante, mas a gente já tinha... já acontecia as coisas ruins. Por exemplo, em uma vez que ele tentou fazer isso, ele fez uma determinada carne lá que eu não gosto, não estou acostumada a comer. E ele fez, ele colocou, eu experimentei, né? E falei, olha, bom, obrigada, mas eu não gosto, não consigo comer. Isso ele já ficou frustrado, nervoso, ele levantou e virou a mesa. Virou a mesa? É. Virava a mesa, se ele não gostava, ele pegava a taça e jogava. Você é uma mulher muito bonita, Janine, muito bonita de verdade. Obrigada. Ele te elogiava? Nunca. Chegou a ponto... uma vez eu acho que ele ficou até com vergonha, que um amigo em comum, ele chegou e ele olhou pra mim e falou assim, hoje você tá bonita. Aí, obrigada. Passou mais uma meia hora, 40 minutos, ele falou assim, não, Janine, hoje você tá especialmente bonita. E ele não tinha dito uma palavra. Eu chegava, mostrava uma foto, aí ele falava assim, você não acha que você daqui a pouco vai ser modelo plus size? Você? Aham. Ele queria te derrubar, né? Ele queria minar a tua autoestima. E por muito tempo ele conseguiu. E deixa eu te fazer uma pergunta muito íntima, se você não quiser responder, você não responde. Mas assim, eu acho... E a relação de vocês, de marido e mulher? Ela é Inexistente. inexistente? Inexistente. Porque você é muito jovem. Eu não posso, não vou dar detalhes, porque eu também Lógico. não vou expor, né? Não, e com todo o respeito, é uma pergunta com a respeito respeito. que eu tenho também em relação a ele, mas nós não tínhamos uma vida sexual, a gente não tinha uma vida sexual. Inclusive porque ele tem maneiras diferentes de encarar o sexo na vida dele. E são maneiras que não fazem o meu estilo, não dão certo comigo. Tentamos, no começo do relacionamento, trabalhar isso, tá? Com terapia de casal, fizemos terapia de casal, mas é algo da personalidade, então era inexistente, porque me fazia mal. Ou seja, Janine, você viveu num ambiente muito tóxico para você, né? É uma tortura tudo isso que você passou. Era Porque torturante porque ele falava, inclusive, você assim... tinha um sonho, né? Você tinha ali um desejo. Eu nitidamente consigo olhar nas suas palavras que você queria construir alguma coisa aqui. Mas esse outro lado, ele não queria construir. E assim, o que é intrigante, porque ao mesmo tempo ele também não queria te deixar ir. Sim. Entende? Porque ele falou, não quero, eu me desinteressei, enfim. Então, sabe, vira a página, vou procurar uma outra pessoa. Mas ele não deixava você ir. Ele também não está satisfeito com essa relação, porque se ele está satisfeito com essa relação,
ele realmente precisa rever os conceitos dele do que é bom e do que é ruim, é uma questão aí psicanalítica, né? Mas nitidamente não é uma relação boa. E tem até uma questão meio sádica dele, né, de te ver infeliz, porque quando você olha, né, a tua foto ali, eu tô olhando você aqui agora, você tem tudo para ser feliz e dar certo. Um homem que diz para você que você não vai dar certo, que você não é ninguém, é, é, é muito triste isso, Janine, muito. E eu te pergunto, quando que foi o momento que deu aquele clique na sua cabeça? Porque deve ter tido um momento que você falou, agora eu não aguento mais, isso aqui para mim basta. Foram aos poucos, Carla. As coisas foram acontecendo, assim, aos poucos. Eu fui notando, porque ele sempre saiu, por exemplo, um garota de programa. Mesmo casado com você? Sim, ele fala. Ele fala que essa história que ele está contando aí para mídia de que eu traí, isso daí é mentira. Eu tenho áudios, inclusive está postado isso lá no meu Instagram, que ele fala, eu te traí desde o começo do casamento, desde o início. Você é péssima, minha vontade é te colocar você para assistir uma pornografia para ver se você aprende alguma coisa, porque, assim, então ele tem esses... Ele é arrogante, assim, no nível master, né? E aí tem essas questões, e isso foi acontecendo, assim, ele foi me diminuindo, eu fui me sentindo realmente uma pessoa feia, uma pessoa... Porque você olha e fala assim, olha, eu sou bem mais jovem. As pessoas falam que eu sou uma pessoa bonita, então eu não sou uma pessoa feia. Você é linda. Porque essa pessoa não consegue, né, gostar de mim da maneira que eu sou. E isso ficou por muito tempo na minha cabeça, assim, foram várias sessões de análise, de terapia para tentar entender que o problema não era eu. Né? Sim, E você aí, é vítima nessa história. E aí os cliques foram acontecendo devagar. Nisso eu já fui assim, já fui aceitando, deixa ele sair com quem ele quer. Ele fala essa questão de traição, mas ele não acredita em monogamia. Ele não acredita que um relacionamento é marido, mulher, homem, mulher. Ele acredita que a vida sexual das pessoas, cada um faz o que quer dela. Ele acredita nisso, tá? Ou seja, é uma Isso tá gravado também, tá lá mostrado. aberta. Isso. Tá lá que ele acredita nisso. Quer dizer, é para E ele chegou a não para você, é isso? Não, para mim e para ele, na verdade. Você poderia sim. também ter uma vida aberta. Isso. Ele já chegou a me colocar em situações desconfortáveis na frente de amigos falando isso, sabe? Pessoas assim, amigas dele chegar e falar assim, não me importa o que ela faz na vida dela, é problema dela. E eu chegar e falar assim, olha, não faz isso, você me deixa constrangida. E é interessante isso que você está contando, Janine, porque apesar dele dizer isso, né, para os amigos e ali para você, quando ele vai para a imprensa, ele fala o oposto. O oposto. Né? Ele diz, não, imagina, porque eu li algumas coisas, alguns depoimentos dele, onde ele se coloca ele como vítima, Sim. né? O homem que foi traído, o homem que foi abandonado, é isso? E o homem que tentou ser, como que ele usa uma palavra, como se que eu fosse a interesseira na história, mas é a questão que eu falo assim, poxa, interesse como? Eu não forcei ele a se casar comigo, eu não forcei ele a continuar numa relação, assim como ele também não me forçou. Mas chegou um ponto que, assim, acabou. Em outubro do ano passado, que foi a pergunta que você me fez, quando foi assim, tipo, não vai dar certo, não vai dar certo. Em outubro do ano passado, eu fui num jantar no sítio dele,
vários amigos em comum, sentados, a gente conversando, e ele começou a me atacar naquele dia. Ele começou a falar coisas assim, para me menosprezar, para me diminuir. E eu peguei e falei, gente, não dá. Peguei o Luí, que é meu cachorrinho, peguei o Luí e falei, Lulu, vamos embora. Eu já tinha mobiliado um apartamento, tá? Porque eu já estava na intenção de me separar dele. Isso já vinha, porque a gente já vinha tendo problemas sérios. A gente fez uma viagem pouco antes disso e teve agressão nessa viagem. E aí eu já estava na intenção, eu cheguei a mobiliar esse apartamento. E eu saí do sítio naquela noite com o Lulu, entrei na casa que nós morávamos e peguei os meus objetos de valor. Por que os meus objetos de valor? Porque toda vez que a gente brigava, ele ia para destruir as minhas coisas que tinham valor. Que era para te segurar. Sim, ele pegava, ele rasgava a roupa, rasgava a bolsa, ele furava, ele pegava a faca, esfaqueava a mala. Pessoa destemperada. Totalmente. Virava, pegava meu computador, quebrava, mandava na parede. Então, assim, eu peguei os meus objetos de valor, coloquei o que cabia dentro do meu carro e fui para esse apartamento. E lá estou até então. O caso que aconteceu aí no dia 11, eu estava solteira, ele também, né, sozinho. Nós saímos para almoçar, ele queria reatar o casamento. Eu cheguei, inclusive, a cogitar essa possibilidade também na época. E dentro do restaurante começamos a conversar. E naquele dia, naquele sábado de manhã, eu tinha ido na igreja, eu sou evangélica, minha avó é pastora, eu venho de um lar evangélico, criada. Então, sim, é a sua fé. É a minha fé. E que as pessoas precisam respeitar. Sim. Nós temos que respeitar a fé dos outros. Cada um, né, tem a sua e a gente respeita a do outro, sempre. Sempre. E aquele dia eu saí de manhã, tinha um evento na igreja, eu saí naquele sábado de manhã, fui na igreja, voltei, deixei o meu carro na casa dele, o Lulu estava comigo, também ficou lá. Ele tinha passado uma temporada na Europa e o apartamento que eu moro é muito pequeno, então para o Lulu ficava apertado. Essa temporada que ele passou na Europa, eu fiquei na casa dele. Ele estava viajando, ele não estava lá e eu fiquei lá. É por isso que tem no vídeo, às vezes tem um vídeo que ele joga coisas pela janela. Ele estava jogando essas coisas que ficaram na casa dele nessa temporada que eu fiquei lá, que foi essa temporada que ele ficou na Europa, que eu fiquei lá com o Lulu. E quando ele retornou, eu voltei com o Lulu para o meu apartamento. Nesse dia 11, sentamos, a gente almoçou, e aí ele começou a falar sobre a minha religião. Ele começou a falar e sempre de uma maneira pejorativa, sempre usando palavras para manchar, sabe, a história. E aquilo começou a me incomodar. E eu falei para ele, eu falei assim, olha, se você continuar, eu vou levantar e vou embora. E aí ele falou assim, não vai não. E aí ele já voou em cima de mim, por cima assim da mesa. Aí ele já tomou meu celular, a minha bolsa, aí ele apertou meu braço. Os garçons do ambiente do restaurante já começaram a se movimentar, né? Para tentar apaziguar ali a história. As outras mesas começaram a olhar. Eu me senti como? Com vergonha. Sim. Porque as pessoas, elas ainda olham com um olhar de julgamento. As pessoas, muita gente vê uma mulher sendo agredida e não faz nada. Que triste isso. E é assustador. A pessoa
olhar, você tá ali, você vê, você não fazer nada. Eu não tenho essa coragem de falar. Eu vejo, eu falo assim, não, não vai. Eu vou avançar também, né? É a vontade, né? Sim. E eu pedi a conta e falei, traz a conta, por favor, traz a conta. O garçom trouxe. E aí eu entrei com ele no carro dele, porque o meu carro estava na casa dele. Numa determinada avenida da cidade, ele começou a me dar cotoveladas. E aí é nesse momento que eu mordi o braço dele e saltei do carro. Aí eu mordi, saltei do carro. Ele continuou, porque eu saltei se defender. Sim, porque eu ia ficar levando cotovelada até chegar lá. Chamei um Uber e fui de Uber até o condomínio que ele mora. Entrei, nos vídeos tem a porta que fica separando a gente. E aí eu falei, eu vim buscar o Lulu e a chave do meu carro, as minhas coisas. Eu só quero as minhas coisas. Ele ligou para uma pessoa, um amigo em comum, e começou a falar que eu estava destruindo a casa dele, que eu estava lá louca, que eu estava descompensada. E foi por isso que eu comecei a gravar. Porque... Ficou com medo. Porque sempre a mulher é colocada como louca. Eu não fiz nada, é ela que fez, ela que é louca. Eu não fiz nada. E aí eu comecei a gravar, e aí a hora que ele fala que ele vai matar o Luí, na minha frente. Aí, como o Luí, ele tem muito medo de grito, ele tem pavor de grito. Ele se escondeu. E aí ele não conseguiu pegar o Luí. Porque se ele tivesse pego o Luí, ele teria matado o Luí. Porque ele quer matar aquilo que me atinge. Aquilo que é precioso para mim. Te destruir. E o Luí né? E aí ele não conseguiu. E aí, por não ter conseguido, ele com raiva, ele pegou e socou a mão no vidro, assim. Que é por isso que tem muito sangue nos vídeos. Tem muito sangue, porque ele arrebentou. E aí ele foi chutando, quebrando coisas, me xingando, até o ponto que ele subiu no andar superior da casa, pegou as minhas coisas e jogou pela janela. Aí nessas coisas que ele jogou pela janela, ele jogou a bolsa que estava com a chave do meu carro, para eu poder ir embora. E aí ele desceu e pegou a minha Bíblia. Como eu tinha ido na igreja naquele sábado de manhã, minha Bíblia estava do lado, atrás, assim, num aparador. Ele pegou a Bíblia, que ele sabia que tinha, não só por ser a palavra, ter um valor muito grande para mim, mas tinha um valor sentimental, porque tinha sido um presente de uma amiga. Ele pegou, abriu a Bíblia e falou assim, eu vou fazer xixi nessa Bíblia, a Bíblia da mulher, a Bíblia que não ensinou ela nem a chupar. Meu Deus. E aí ele fez xixi na Bíblia. Que falta de respeito, de educação, de compostura. E um senhor, né, que se diz, né, a gente sabe que a palavra correta não é perito, assistente técnico. Como é que uma pessoa faz isso? Quem é que vai contratar uma pessoa que está urinando numa Bíblia? Ele tinha certeza que eu estava gravando, Carla, porque ele falava assim, grava mesmo. Nós vamos brigar 10 anos na justiça. Você não vai tirar nada de mim, você não vai ter nada. O dia que chegar ao ponto de eu ter que te dar alguma coisa, eu dou um tiro na minha cabeça. Nossa. Eu não... Ele tem... Ele é uma pessoa... Você acredita que ele possa estar sofrendo de algum transtorno, alguma coisa? Ou não? Isso é ele mesmo? Não, isso é ele mesmo. Gente, porque é de uma violência. Você... Mas não é... Não, eu tô te contando o fato do dia 11, mas eu tenho, assim... Outros. É que é tão chocante uma pessoa... urinar numa Bíblia, porque assim, não é só um desrespeito com você, é um desrespeito com várias religiões que acreditam, né, enfim, porque aquilo é um livro sagrado. Então, ele é uma pessoa muito...
eu quero encontrar uma palavra que não seja mal educada, entende? Porque a minha vontade era de usar palavras mal educadas aqui agora. Mas ele é uma pessoa, não é só desequilibrada, ele é uma pessoa que ele não respeita limite algum. Entende o que eu quero dizer? Porque assim, eu tô com raiva de você, eu não gosto de você. Seguinte, fala, olha, eu não gosto de você, vamos acabar, tudo. Mas pegar uma Bíblia e urinar na Bíblia, entende? Você não faz isso. É agressivo demais. Querer matar um cachorrinho indefeso. Exatamente. E uma pessoa que trabalha na área criminal. E uma pessoa que agora está brigando comigo, querendo guarda compartilhada com o cachorro. Senhora, de jeito nenhum. Qualquer coisa, liga aí pro delegado Bruno Lima. Pelo amor de Deus, esse cachorro tem que ficar longe Não desse pode, homem. porque, na verdade, o que eu sinto é que ele A gente ele vai não fazer quer. hashtag, né? Luí, Luí com Janine. Né? Janine e Luí. Jamais com esse homem, pelo amor de Porque Deus. Ele, na verdade, eu sinto que ele quer, ele insiste tanto, inclusive eu me senti por várias vezes até coagida. Essa é a palavra correta para ser usada, tanto pela advogada dele quanto pela secretária, que ele pega o celular da secretária e começa a me mandar mensagens pelo celular da secretária. E a última mensagem que eu recebi foi, se você tirar talvez a sua medida protetiva, vocês podem conversar e entrar em um consenso. Não tira a medida protetiva de jeito nenhum. A advogada dele também, por várias vezes, em e-mails enviados para os meus advogados, solicitando que para ter qualquer tipo de diálogo, eu tinha que retirar a medida protetiva. Não. O diálogo continua e a medida protetiva, no seu caso, ela é essencial. Ela é fundamental. Ela é muito importante. Você entende o quanto ela é importante, Janine? Esse homem não pode se aproximar de você. Não, porque eu não sei do que ele é capaz de fazer. Exatamente, porque, olha só, pode Com não... tudo isso acontecendo, com tudo isso sendo veiculado na mídia, ele ainda planejar me sequestrar e me internar para me silenciar. Não, e olha a perversidade dele, porque ele sabe da história do seu pai com você, não sabe? No passado. Ou seja, ele vai buscar apoio. Tanto é que eles se odiavam, viu? O meu pai nunca gostou dele e ele nunca gostou do meu pai. Mas ele vai buscar apoio no homem que também te maltratou. Eles vão se unir. E como é que ele convence o seu pai a fazer isso? Você sabe? Tenho as minhas suspeitas, Carla, porque... Convenhamos, né? Não são duas pessoas corretas. Então, tenho as minhas suspeitas. Dinheiro não é, mas talvez eu sei alguma coisa da sua vida. Entendi. Porque assim, convencer o seu pai a fazer isso com você... Não é difícil também, não. Não, mas assim, mas quando ele sabe que vocês tinham já, né, esse passado, esse histórico, você me conta. Não, ele também não gostava do meu pai. E ele vai se unir ao seu pai, isso não é estranho? Sim. Quando eu fui casar, ele não quis levar o convite de casamento para o meu pai. Eu fui sozinha. Ele não quis. E me conta uma coisa, Janine, como está a situação hoje? Hoje tem a medida protetiva. Sim. Ele continua te importunando? O que ele vem fazendo? Bom, a última informação que eu tive foi essa, através da minha mãe, desse planejamento, né, da internação. Ele não fala comigo mais pelo telefone da secretária, porque eu bloqueei o telefone, né, porque era claramente ele falando comigo, inclusive ele assume isso.
E o juiz que está cuidando do processo, inclusive, não entendeu que é uma quebra de medida protetiva isso. Eu também não entendo como. Mas ele fala através da secretária, e eu também converso, porque atualmente eu moro num apartamento que é dele. Eu tenho um contrato com ele para morar nesse apartamento até outubro. E aí eu tenho que pagar as contas desse imóvel, condomínio. E aí eu converso com a secretária e solicito para ela. Ele tinha o meu plano de saúde, eu tenho um problema de saúde sério. Ele tinha o meu plano de saúde no débito automático na conta dele. Ele retirou o meu plano de saúde do débito automático da conta e não me comunicou. Eu não queria que ele pagasse o plano, né? Acho que essas questões financeiras nós vamos discutir processualmente, no momento oportuno. Mas eu tinha o direito de saber que ele tinha tirado do débito automático, porque eu estava em dívida com o plano e eu dependo do meu plano para cuidar da minha saúde, que realmente é um problema sério e eu preciso. E quando eu entrei, eu levei um susto, estava quase com o meu plano cancelado e eu ia perder todas as minhas carências. Isso ia me gerar um transtorno imenso. Eu não sei nada da vida dele, também não procuro saber, não me interessa. Me fez muito mal, hoje eu quero distância, sabe? Eu estou tentando me reerguer. Eu fiquei longe do mercado de trabalho, né? E você voltou agora para o mercado? Não, eu não voltei para o mercado de trabalho. É muito difícil você ficar tantos anos longe e voltar assim. Então, eu estou longe, eu faço hoje a minha renda, que teve até a matéria de um jornal que falou que a ex-mulher do fulano, em crise financeira, faz lives de vendas na internet. Eu tenho um público na internet, no Instagram, e eu faço lives de vendas para pagar as minhas contas. E não é o suficiente. E não é demérito algum. Não, mas também não é o suficiente para o tanto de conta que ele me deixou. Ele não me deixou só mal, ele me deixou mal e com dívidas. Eu imagino. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostaria de voltar a estar atuando na área do direito? Gostaria. Algo que parecesse mais comigo, com a minha área, com a área que eu estou habituada a atuar. Olha só, gente, porque assim, né, eu acho que muitas pessoas às vezes nos procuram, né, também oferecendo ajuda para outras pessoas. Então, por isso que eu pergunto, porque sabe, é sempre bom quando a gente consegue não só fazer um programa que a gente explica para outras mulheres, né, a situação, né, que algumas estão vivendo e que às vezes elas falam, nossa, isso aqui é muito similar com o que eu estou passando, né, e aquilo também é um alerta. Mas também quando a gente consegue ajudar as mulheres que estão aqui, né? Então... Isso é muito importante, ajudar. Porque a gente, quando é vítima, poucas pessoas te veem como vítima. Às vezes as pessoas vão olhar, muita gente vai olhar, vai ver esse vídeo no YouTube, vai tecer comentários, vão nas minhas redes sociais tecer comentários. Eu já estou habituada. Mas, às vezes, as pessoas que devem te proteger não te protegem. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que as pessoas que fazem isso, que, né, são, vamos dizer, tecer comentários negativos, são pessoas muito ruins. Porque uma pessoa que não consegue ter empatia com o seu sofrimento, com aquilo que você passou, essa é uma pessoa muito pequena. Porque, assim, de fato, você passou um problema muito sério na sua vida. Você acabou com ele completamente? Ainda não, mas você conseguiu se libertar. Você se libertou. Aquela questão do livramento, sabe? Eu vou te dizer, do fundo do meu coração, eu sinto profundamente que você tenha que ter vivido essa relação tão ruim na sua vida. E a gente não sabe por que a gente tem que passar por algumas coisas na nossa vida.
Mas mais na frente talvez você vai entender, né? E isso talvez tenha mudado o rumo da sua vida. Eu acredito que vai mudar inclusive para melhor, porque você merece ser feliz. Agora, as pessoas que não enxergam o sofrimento do outro, a dor do outro, essas pessoas não merecem nem a sua atenção. Agora, entenda o seguinte, Janine, que ao mesmo tempo tem pessoas que elas querem poder te abraçar também. Elas querem estar do seu lado, elas querem te dar suporte, elas querem te ver sendo vitoriosa, saindo do outro lado, passando por tudo isso. Você é um turbilhão na sua vida. Você é muito jovem. Mas, ao mesmo tempo, essa sua juventude te diz o seguinte, não, tem muita vida boa pela frente. E você vai viver essa vida boa, eu não tenho dúvidas. Você é uma mulher inteligente, você estava simplesmente vendada. Você entrou numa relação, nitidamente você conversando, apaixonada, ele um homem mais velho, existia uma questão muito séria ali com seu pai, então ele também ocupou, né, esse espaço, né, da paternidade. E você acreditou que vocês fossem viver, né, uma vida bacana, entende? Você foi muito especial, você inclusive lutou contra o preconceito da idade, né? Porque as pessoas, não, mas você vai ficar com um homem mais velho? Para você isso não é problema. Eu gosto dele independente da idade que ele tenha. Então, entende como você é uma pessoa especial? Eu vou olhando para você e consigo enxergar isso, né? E assim, é o que você falou. E ao mesmo tempo ele usou da sua ingenuidade, né? Até na questão, vamos fazer um casamento com separação total de bens. Porque se vocês tivessem continuado na união estável, você teria direitos, né? Então ele espertamente quebra isso aqui também. Ele, né, como uma boa víbora, né, tira tudo que você tem, você fica dependente financeiramente e esse é a maior arapuca que as mulheres se envolvem, é a dependência financeira. Entende? Não pode. O homem vai falar, não, mas não precisa trabalhar, não precisa assim, eu vou fazer alguma coisa na minha vida. Eu sou podre de rica, dane-se, trabalho voluntário. A gente precisa trabalhar, porque quando a gente também não trabalha, a gente também começa a morrer, né? A gente precisa produzir. E não pode cair na arapuca financeira. Infelizmente, né, não é um caso do sofrer abuso, é um caso de investigação criminal da Lorenza Pinho, que foi casada com o promotor. E assim, você me lembra ela linda também, uma boneca. Quando é o pai dela contando, a minha filha, tudo, ela caiu numa teia também. Parou de estudar, não precisa trabalhar, um monte de filho, a vida... E assim, separou da família, separa dos amigos. Ela está sozinha, ela está tão vulnerável, aquela menina está tão machucada. É isso. E assim, não deixa ninguém nunca mais fazer isso com você. Eu venho recebendo muito apoio de muitas pessoas que nunca me viram. Não sabem quem é a Janine. Pessoas de longe, assim, que me acompanhavam ali. E isso me deixa, assim, até mais forte. Eu falo, gente, às vezes eu entro aqui, eu tô bem para baixo. Que eu tenho um quadro depressivo, de ansiedade. Consequentemente, com tudo isso, a ansiedade aumentou, né? Eu tenho medo, tenho crise de pânico noturna, não saio sozinha de casa. Às vezes vou dirigir, eu olho e falo assim, como é que dirige mesmo? Meu Deus, minha querida. Então, existe todo um processo e, às vezes, pequenas palavras você desencadeia em pessoas que, passando pelo que eu estou passando, você pode destruir a vida de alguém, né? Fica até o alerta, assim, gente, pensa muito bem quando você vai comentar, se você não gosta, se você não concorda, não fale nada, passa para frente, porque você pode desencadear um gatilho na vida dessa pessoa tão grande, você pode destruir o dia. Sim, e a gente já vai deixar aqui avisado, se não for para deixar comentários positivos,
para a Janine, não deixem, porque se deixarem a gente vai tirar. É um absurdo uma pessoa entrar para tecer um comentário negativo. Desprendimento de energia, né? Nessa situação em que você está. Entende? Não, muito pelo contrário, você tem que ser acolhida. As pessoas têm que te dar carinho. E você vai receber esse carinho. As pessoas, é muito interessante aqui, né? A gente tem acho que é um grupo de pessoas, né, que assiste o canal e eles são muito... eu digo, né, a gente criou aqui uma turma muito especial, onde as pessoas se ajudam, se apoiam, né? E mesmo com muito pouco, às vezes que é um pequeno, sabe, comentário que você falou, tentando te dar força, falou, olha, não desiste, vamos em frente, sabe? Você vai sair do outro lado, porque isso é muito importante. Sim. É uma energia boa que a pessoa está, né? Parou um tempinho para escrever um comentário. Sim, uma coisa e boa. isso é bem-vindo. Isso é. Né? Segunda-feira eu passei uma crise horrorosa de ansiedade porque a delegada que está com o meu inquérito, ela me tratou como se eu fosse a autora. A delegada. A delegada. Da Delegacia da Mulher. Da Delegacia da Mulher. E eu comecei a chorar na frente dela porque quem me conhece, as pessoas que me conhecem, sabe que eu sou muito combativa e que eu sou forte, que eu realmente vou em cima, falo, mas a forma como a delegada olhou para mim naquela segunda-feira e a forma como ela falou comigo naquela segunda-feira, ela me desencadeou uma crise de ansiedade que eu chorei por horas. Oh, Janine. Por horas. Eu falando assim, eu tô pedindo ajuda, né? Eu tô levando, eu tô pedindo socorro. Sim, e a Delegacia da Mulher, ela precisa dar suporte e apoio. E a maneira como eu fui tratada me deixou muito, muito, muito abalada. Muito abalada. Eu não sei se vem pelo fato já que ele já contratou os advogados famosos, né? Os advogados famosos para atuar no caso, que já compareceram lá na delegacia, mas eu me senti muito mal. Mas você está com apoio, está com suporte jurídico? Estou. Muito bem. Tenha um pouquinho de... Eu sei que é difícil, né? Principalmente para quem está vivendo, quem está passando pela situação, mas acredite, você vai sair dessa situação. Eu acho que está mais do que claro, né? Quem é essa pessoa, né? Quem é esse senhor? O nível de agressividade dele é muito alto, né? Eu vi os vídeos, eu realmente é assustador, né? E é simples. Se ele não quer manter uma relação com você, então fala, olha, Janine, vamos terminar, né? Como pessoas decentes, como adultos, cada um vai viver a sua vida. Vamos aqui, né, encerrar, e que é um encerramento, é um contrato, né? Vamos encerrar o nosso contrato. Isso aqui, vamos, né, fazer a divisão, né, dos nossos bens, né? Aquilo que construímos juntos. E cada um segue seu caminho, de forma respeitosa. Era isso que ele deveria fazer. Porque quando ele faz tudo o que ele faz, inclusive, ele mancha a história profissional dele. É complicado, né? Porque a gente vive hoje num mundo onde a violência contra a mulher, graças a Deus, não é mais aceita. Ele pode ter algumas pequenas vitórias aqui e acolá, mas eu te garanto que essa guerra ele não vence. Porque o que ele fez com você é gravíssimo. É gravíssimo. A história toda é muito contundente. E ele vai negar o quê? Um vídeo contra fatos, não há argumentos. Ele trabalha com perícia, não trabalha? Então tá ali, ele vai dizer que não, isso não aconteceu? Você montou o vídeo? Mas, por favor, não é? Facilmente você, né, checa se um vídeo é montado ou não. E os vídeos que você, né, inclusive disponibilizou, são verídicos. Mostram, né, e a conduta dele,
o desrespeito, dizer que vai matar um cachorrinho, querer te internar. Por quê? Entende? Querer, sabe, urinar um livro sagrado. Uma pessoa, eu acho que ele que deveria rever quem é que está precisando de internação ali, não é? Porque as pessoas não costumam urinar na Bíblia, né? A gente respeita. Pode até ser que a sua religião não siga aqueles, né, mandamentos, aqueles ensinamentos, mas não é por isso que você vai desrespeitar. Sim. É muito pelo contrário, a gente respeita, né, qualquer livro sagrado de qualquer religião. É um país laico, né? Exatamente. Mas olha, eu quero que você saiba que você ganhou muitos amigos aqui. E eu tenho certeza que você vai ganhar muitos outros que você nem conhece. Eu tenho certeza que você vai ganhar muito carinho também das pessoas que vão estar te assistindo. E assim, que fique claro para as pessoas, ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda, ela não precisa mais ser maltratada. Chega. O ciclo de violência na sua vida precisa encerrar. Com família, com pessoas, acabar. Chega. Você merece, você é uma mulher linda, você merece ser feliz. Você olha no espelho, Janine, e fala, eu mereço ser feliz sim. E ponto, porque é isso que você merece. E não abaixa a cabeça, não. A gente vai estar junto com você. Obrigada. Você ganhou muito apoio aqui. Eu queria te agradecer muito e vou te dizer uma coisa, fique em paz. Pode parecer um caminho tortuoso, mas lá na frente você vai olhar para tudo isso e você vai falar, passou. E agora eu estou aqui. Estou forte, estou fortalecida e minha vida vai seguir em frente e eu serei sempre uma mulher feliz. Obrigada, obrigada por me dar voz e por todas as Sempre. outras mulheres que você sempre traz. Sempre, sempre. Me dá voz. Sempre, sempre. Nenhum homem vai calar a mulher aqui, não. Aqui, não. Na verdade, ninguém vai calar vítima nenhuma, né? Porque muitas vezes a gente pode ter uma vítima que seja um homem também. É muito mais difícil. Mas vítimas jamais serão caladas. A gente vai dar sempre apoio às vítimas. E as mulheres que sofrem violência doméstica têm o meu apoio pessoal. Obrigada. Fica bem. Eu queria te agradecer muito por você ter vindo conversar com a gente, aberto aí seu coração. E eu vou te dizer, você está ajudando muitas outras mulheres também. Você nem imagina o quanto. Que bom. E assim, e essa coisa volta. É muito importante. Então, gente, a gente conversou hoje com a Janine, com essa mulher aqui linda, forte, e que vai passar por essa tormenta e vai ser vitoriosa lá na frente. Janine, muito obrigada e a gente espera vocês na próxima semana.